Oi, gente, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Bravo, aqui do Educajus, dando aula de linguagem jurídica. Eu vim trazer hoje para vocês mais algumas dicas para estilo e composição de textos escritos. Uma coisa que a gente não para pensar quando está escrevendo e quando a gente está compondo um texto é o que vão pensar da gente quando lerem o nosso texto. E que o nosso texto pode acabar dizendo, sem que a gente queira ou não, muito sobre nós mesmos na hora da escrita. É claro que isso é uma ficção. É óbvio que a gente não é especificamente, a gente não reflete, o nosso caráter não se resume àquilo que a gente escreveu num texto, que a gente está passando para um público leitor específico, mas pode acabar suscitando e dando a entender muita coisa para o nosso público leitor. Às vezes coisas que nós mesmos nem queríamos e coisas que a gente nem percebe que a gente acaba comunicando. Então, a aula de hoje, ela traz algumas dicas para a gente evitar que o nosso público leitor construa uma imagem negativa de nós, como advogados, na hora da proposição de um texto escrito. Isso, sobretudo, diz respeito àquilo que a gente vê muito na internet, vê vários vídeos, vê várias pessoas conversando sobre isso hoje em dia, ainda mais numa era em que estamos todos conectados por meio do texto escrito, principalmente nas redes sociais, que são as falácias argumentativas. Muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente acaba incorrendo em alguns erros complicados que podem acabar significando tudo ou nada na hora de um julgamento. Porque lembre-se, o juiz é um ser humano. Embora tenham acontecido fatos, embora existam leis, no final das contas a pessoa que está ali atrás, a pessoa que vai decidir pela tutela do seu direito ou não, é um ser humano também, que pode estar lá com raiva de você, que pode estar, na verdade, bem disposto em relação a você, e tudo no final das contas vai estar relacionado à forma que você se apresentou para esse magistrado quando propôs para ele uma petição inicial, uma contestação, um recurso ou qualquer que seja o texto que você apresentou em juízo. Né? As falácias argumentativas, elas são vícios que nós cometemos, mas não vícios de linguagem, como, por exemplo, colocar um entretanto, começar todos os parágrafos por uma conjunção, começar com entretanto, por fim, ou usar muito né quando a gente está falando, eu mesmo cometo esse erro várias vezes, mas são problemas referentes ao estilo dos nossos argumentos e que podem prejudicar a lógica daquilo que a gente está apresentando. São muitas as falácias argumentativas, mas hoje eu queria trazer para vocês quatro tópicos específicos, quatro tópicos pequenos aqui que vão tentar dar conta de problemas mais comuns que costumam acontecer nos textos jurídicos, pelo menos os textos jurídicos que eu li, os textos jurídicos que a gente estudou aqui no Educajus. Todas essas falácias que eu vou apresentar para vocês, elas ferem os princípios da temperança, da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, quando você comete esse tipo de erro, esse tipo de vício num texto, você pode acabar fazendo com que o juiz não veja você como alguém que tenha esses valores imbuídos na sua pessoa. Então vamos começar com algumas falácias argumentativas. O exemplo de falácia que eu queria mostrar para vocês hoje é aquela do juízo de valor. Uma falácia de juízo de valor, ela mais ou menos se mostra bastante presente nos textos quando ele está carregado de adjetivos. Lembre-se, vocês são advogados, vocês são pessoas que estão defendendo o direito de um cliente e não atacando a outra parte ou, pior ainda, julgando para o juiz. Então tomem muito cuidado com adjetivos como essa prática foi ilegal, imoral, porque todos esses adjetivos eles podem acabar passando para o magistrado que quem deveria julgar essa ação, na verdade, é você e não ele. Então eu sempre digo que quando você termina de escrever um parágrafo, sempre digo isso para os meus alunos, terminou de escrever um parágrafo, tentem ler quantos adjetivos vocês utilizaram e se esses adjetivos estão fazendo ou não o trabalho do juiz. Adjetivos, como a gente sabe, eles ornam o texto. O cerne da questão, ela está sempre relacionada com os nossos substantivos e verbos, em palavras que nós utilizamos para contar o que aconteceu e como aconteceu. Agora, quando nós utilizamos adjetivos de maneira demasiada, a gente pode acabar passando para outra parte, para o magistrado, que nós estamos fazendo juízos de valor desnecessários. E isso pode acabar não só prejudicando a nossa parte, como pode também
acabar prejudicando a nossa imagem como advogado, como sendo aquele que faz sempre juízos de valor desnecessários, como sendo aquele que sempre tem uma opinião a ser dada. Lembrem-se, o texto de uma petição inicial não pode ser um texto em que fica expressa a nossa opinião, nossas ideologias e aquilo que nós achamos do caso, mas deve simplesmente expor os fatos, mostrar como eles se adequam a uma matéria de direito específica e na tentativa de convencer o juiz de que nossa tutela, de que nosso direito deve ser protegido, de que nosso direito deve ser tutelado. Bom, fica essa dica por hoje, mas fiquem ligados no canal do Educajus nas redes sociais para mais dicas jurídicas. Até mais!